Chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos juvenis desse segundo trimestre da CPAD em 2025. Estamos trabalhando um texto escrito e comentado pelo pastor Edilberto Silva, onde estamos estudando uma viagem pelo Novo Testamento. Essa lição, que é uma lição muito especial, que trabalha exatamente um tema muito relevante, que cai no dia 18 de maio, vai trabalhar sobre o Evangelho de Marcos. Você pode iniciar a partir de algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o versículo introdutório, que está em Marcos capítulo 8, versículo 31. A segunda é a leitura bíblica em classe, que se localiza em Marcos capítulo 1, versículos 38 ao 45, e depois Marcos capítulo 8, versículos 27 a 31. Você pode estar lendo esse texto, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal e passa a ser um dos nossos alunos e não perca nenhuma das nossas aulas. E eu espero muito que o Senhor te abençoe. E claro, você pode me seguir tanto aqui no YouTube, pelo Spotify, pelo TikTok, pelo Instagram, é só você colocar Janderson Nascimento EBD. Que Deus te abençoe e que essa aula possa te edificar de uma forma poderosa em Jesus. Hoje nós vamos estudar o primeiro evangelho a ser escrito no Novo Testamento, o Evangelho de Marcos. Se você passa a estudar agora o Novo Testamento, você já aprende muito bem que o Novo Testamento ele não está organizado cronologicamente falando. O Novo Testamento ele está organizado de forma didática. Por que de forma didática? Para que você possa entender o texto. Então, na nossa forma didática, você já percebe que o Novo Testamento começa com o Evangelho de Mateus. Nós estudamos na aula passada que está disponível para você aqui no canal. Agora, nós vamos estudar especialmente o Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito. Ele possui características fundamentais. Se você não sabe, os demais autores do Novo Testamento dos evangelhos, especialmente Mateus e Lucas, vamos tirar aqui o João, o Mateus e o Lucas utilizam Marcos como fonte de pesquisa para o seu evangelho, para a escritura do texto que eles produzem a respeito de Jesus. É importante também você levar em consideração que o Evangelho de Marcos não tem o objetivo de ser uma biografia de Jesus. Nenhum evangelho tem o objetivo de ser uma biografia de Jesus. Cada evangelho tem o objetivo de ser os relatos a respeito do ministério de Jesus. É importante você também ter em mente que Marcos, o Marcão aqui da Bíblia desse evangelho, é conhecido como João Marcos. Ele não é discípulo direto de Jesus. Não faz parte do colégio dos 12, não faz parte dos apóstolos. Ele é discípulo de discípulo. E hoje nós vamos aprender muito a respeito da perspectiva desse evangelho. Esse evangelho, que tem apenas 16 capítulos, é um evangelho curto, sensacional, que apresenta Jesus como servo de Deus, um servo obediente até a morte de cruz. E eu espero te ajudar muito hoje na sala de aula. E se eu já estou contribuindo contigo, deixa teu comentário aí também, tá? O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: a visão do autor. É importante destacarmos para você sobre quem é o autor desse Evangelho de Marcos. A Bíblia destaca que o nome dele mesmo é João Marcos, conhecido como sobrinho ou primo de Barnabé. A palavra sobrinho ou primo, quando você traduz do grego, são palavras sinônimas. Então, fala aqui de um forte parentesco que ele tinha com Barnabé. É importante você entender isso. E você tem uma base bíblica para isso lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Você vai perceber que ele tem um parentesco com Barnabé. E a própria lição traz para a gente que ele é um sobrinho. Então está demonstrando aqui um parentesco muito próximo de Barnabé. Outro detalhe que você percebe, a Bíblia também diz que o nome da sua mãe era Maria, uma mulher rica que aceitou a Jesus e hospedava na sua casa uma igreja. Conforme está escrito em Atos capítulo 12, versículo 12. Tudo nos leva a entender que na casa de João Marcos se hospedava uma igreja. Pelo fato da sua mãe ter condições, acredita-se que João Marcos ele tem então a oportunidade de estudar naquele tempo, conhecer a língua, conhecer o grego, aprender a ler e escrever. Gente, ler e escrever no tempo bíblico, nos dias de Jesus,
é coisa para gente rica. Nem todo mundo tinha condições de aprender isso. E o João Marcos tem então esse privilégio. Ele passa a aprender a ler e escrever, ao ponto dele se tornar um grande instrumento na presença de Deus. O João Marcos ele é citado na Bíblia também na primeira viagem missionária, citada lá em Atos capítulo 13. Ele tenta viajar junto com Paulo e Barnabé, mas diante da primeira perseguição, o rapaz fica com medo e foge, porque ele percebe muito bem que o Paulo e o Barnabé são espancados nessa primeira viagem, e ele tem medo de perder a sua própria vida. Mas nós percebemos, à luz das Escrituras, que ele viaja mais uma vez na segunda viagem missionária, e ele viaja agora acompanhando o Barnabé. Não viaja junto com o Paulo, porque é uma discussão a respeito da sua pessoa ali. Mas anos mais tarde, o próprio Paulo reconhece que Marcos se torna um grande cooperador da obra de Deus, ao ponto de convocá-lo para poder lhe ajudar. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, você percebe isso. Filipenses 1, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, você percebe isso. Filemão, capítulo 1, versículo 24, você percebe que Marcos é um grande cooperador da obra de Deus. Anos mais tarde, ele se torna um grande servo de Deus, aprendendo aos pés de Pedro. Quem é Pedro? O apóstolo Pedro. Então ele se torna um grande cooperador de Pedro na cidade de Roma, um auxiliar de Pedro, ao ponto de Pedrão chamar o João Marcos de filho na fé. Isso está registrado, você vai perceber isso em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Você percebe que ele destaca essa menção de Marcos aqui como um grande obreiro conhecido como filho na fé. E aqui nós percebemos que esse Marcos tem uma chamada de Deus. Ele não é um discípulo direto de Jesus, mas ele é discípulo de discípulo, da segunda geração. Isso é sensacional. Deus está usando esse homem para a glória de Deus. Quando Marcos passa então a registrar esse texto, ele passa a registrar esse texto exatamente para a preservação dos fatos. A mensagem do evangelho sendo propagada pelos apóstolos. Vamos entender essa pegada aqui agora. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto: o público-alvo. Qual é o público-alvo então desse evangelho? Eu vou explicar isso para você a partir dessa perspectiva. Irineu de Lyon, um dos pais da igreja que surge séculos mais tarde, passa a dizer muito bem que João Marcos ele passou a registrar, a escrever as pregações de Pedro em Roma. Pelo fato do seguinte: Pedro já estava idoso, várias testemunhas oculares que testemunharam Jesus ressurreto, os milagres de Jesus, a vida de Jesus, estavam morrendo. E para preservar os fatos, Marcos então toma a iniciativa de registrar o texto. A igreja de Roma viu que era bom, Pedro viu que era bom e Marcos então passou a registrar essas pregações. É por isso que Marcos é um evangelho curto. Você não vai encontrar em Marcos, por exemplo, a citação e a menção da genealogia de Jesus, da família de Jesus. Não há detalhes sobre isso. Você vai encontrar em Marcos uma mensagem rápida, curta, é uma espécie de anotações de sermões aqui, ministrados por Pedro. E aí a gente percebe que Marcos escreve esse evangelho com o objetivo de edificar a igreja de Roma. É por isso que no evangelho de Marcos nós vamos encontrar algumas características. Por exemplo, a explicação do sábado, a explicação da purificação e lavar as mãos. Olha, se fosse Mateus escrevendo esse mesmo texto, não teria necessidade de explicar isso, porque Mateus está escrevendo para um público-alvo que é judeu. O Marcos está escrevendo agora para um público-alvo que é romano, então isso precisa ser explicado para a cultura romana. O Marcos começa a dar explicações a respeito dos ritos judaicos para poder detalhar o que Jesus estava ensinando. O evangelho dele tem um foco, o encorajamento. A igreja em Roma estava sendo perseguida e ele começa a dizer que Cristo é servo. Ele começa a relatar os milagres de Jesus. Você sabia que o evangelho de Marcos é um evangelho que mais apresenta para a gente os milagres de Jesus? É isso que Marcos está fazendo. Ele está demonstrando que a esperança está em Cristo, que a esperança da igreja em meio à perseguição está no Senhor Jesus. E esse é o foco do evangelho. Que Deus em Cristo use você. Já avançando, vamos agora para o terceiro ponto, para destacar para você as características do livro, ou seja, do evangelho que Marcos escreveu. O evangelho de Marcos ele é particular.
você percebe que esse evangelho tem características assim sensacionais. Os outros evangelistas, Mateus e Lucas, utilizam Marcos como fonte. Por exemplo, Mateus, ele utiliza 95% do evangelho de Marcos dentro do seu evangelho. Ele traz ali alguns acréscimos. O próprio Marcos, quando ele registra esse evangelho, ele registra ali o serviço de Jesus. É por isso que Marcos é conhecido como evangelho, que apresenta Jesus como servo. Pega isso aqui. Jesus sempre está trabalhando, é uma ação, é o evangelho de ação. Sai de um milagre para o outro milagre. Jesus ele está em uma realização aqui ministerial. Ele veio numa missão como servo, ele está trabalhando. Isso está presente claramente na leitura de Marcos. Você vai perceber Jesus realizando ações maravilhosas. E o Evangelho de Marcos, ele procura demonstrar essa perspectiva. Você não vai encontrar nada sobre a infância de Jesus em Marcos. Mas você vai achar Marcos demonstrando para a gente que Jesus é aquele que é servo, aquele que é trabalhador, aquele que está numa missão, numa obra do Pai, que está realizando um ministério do Pai. Há 2 milagres, a própria lição traz para a gente, que você só encontra em Marcos. Você não vai achar mais ninguém. O primeiro milagre é a cura do surdo e gago de Decápolis, que está lá no capítulo 7, versículos 31 a 37, e do cego de Betsaida, capítulo 8, versículos 22 ao 26. Só tem em Marcos isso. O Marcos procura demonstrar, por exemplo, a ida do Cristo até o Calvário. Diversos autores, teólogos biblicistas, louvam a Deus por Marcos, porque a partir dessa iniciativa, nós temos agora o registro dos outros evangelhos. Nós temos agora um Novo Testamento que conta a respeito da vida de Jesus. Então, Marcos registra para a gente exatamente o sofrimento de Cristo, o júbilo de Cristo em se entregar no Calvário, a exaltação da ressurreição de Jesus. O Marcos traz essa perspectiva sensacional, e isso são características dele. Que Deus em Cristo use você nessa ministração, tá? Se eu estou te ajudando, comenta aí. Vamos agora para o 4º ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto: os ensinos de Jesus em Marcos. O Evangelho de Marcos começa a destacar, inicialmente, os primeiros ensinos de Jesus, as primeiras parábolas de Jesus, a respeito, por exemplo, da parábola do semeador, a parábola da candeia. Você percebe Marcos começando a traçar exatamente esses primeiros ensinamentos de Jesus. Quando você chegar em Mateus, você vai perceber que Mateus ele traz uma perspectiva maior sobre as parábolas de Jesus. Você vai perceber que Lucas traz aí um relato fantástico também sobre as parábolas de Jesus. Mas é Marcos que começa apontando os ensinamentos de Jesus, o ministério de Jesus, a obra de Jesus, a pregação do Cristo sobre o reino de Deus. Marcos começa a trazer assuntos falando a respeito da ótica da salvação, como o poder que Jesus tem como servo de perdoar pecados, a pregação e ensino de Jesus a respeito da lei do sábado, e ele explica essa lei porque o público dele agora é um público romano. Ele fala a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele começa a destacar a respeito daquele que é maior no reino de Deus, no sentido de ser humilde como servo, que é Cristo, que obedece à vontade de Deus. O evangelista Marcos, ele procura trazer uma mensagem para um público periférico, um público que está sendo perseguido em Roma. E essa mensagem de Marcos depois se tornou universal, agora atinge você. Então você vai perceber que o evangelho de Marcos é também conhecido como o evangelho da esperança, de conhecer o Messias que é Salvador, de conhecer o Messias que é Rei, de conhecer o Messias que é servo também, que veio para libertar e salvar aqueles que estavam perdidos. Ou seja, esse evangelho não é apenas para os judeus, mas é também para todos os povos, inclusive os romanos. Essa é a pegada de Marcos. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula, para a glória de Deus. E se eu contribuir contigo na aula de hoje, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram, comenta aí também, gente, comenta. Olha, eu vou ter o prazer de repostar essa foto com você. Tem muita gente já fazendo isso. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu fico feliz quando vocês fazem isso em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Para mim, isso é uma forma de retribuição a esse trabalho aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês e edifique vocês em Cristo. Então faça isso, tá bom?
Me ajude, tira uma foto, manda esse vídeo para mais alguém, curte aí também, porque ajuda a gente a alcançar mais vidas. Deixa teu comentário em Cristo Jesus. E é claro, você que está afastado de Jesus e quer aceitar Cristo como seu Salvador, Jesus é a salvação. Você pode aceitar Jesus como teu Salvador comentando aí abaixo. Utilizando teu celular também com o leitor de QR Code. Nós vamos orar por você para que Cristo seja o Senhor da tua vida para a glória de Deus. Gente boa, como dica de leitura, eu quero trazer para vocês alguns textos que vão ajudar muito você a entender o Evangelho de Marcos. Os Evangelhos, esse texto eu indiquei na aula passada e vale muito a pena para você entender esse material Jesus e os Evangelhos da editora Vida Nova. Sensacional para quem gosta de estudar a respeito aí do Novo Testamento. Jesus segundo as Escrituras é um material sensacional também para quem gosta de estudar a respeito da pessoa de Cristo e que essa palavra também edifique você e te oriente a crescer em Jesus. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição de número 8, onde nós vamos estudar sobre o Evangelho de Lucas. Que Deus te abençoe. Vamos conhecer o Evangelho Pentecostal. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.